Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa Heloísa dessa semana conheceu a Abelardo em um aplicativo de relacionamentos. Oi, tudo bom? Quem tá aqui acompanhando os outros quadros? Histórias parecidas com a minha? Check! Também, né? Conheci o Gene no aplicativo, vocês já estão sabendo. A nossa Elo conta que no primeiro oi do chat, depois do match, a paixão foi instantânea. A paixão dele, segundo ele mesmo. E ela tava naquela fase, né, menina, de dar atenção até pra planta murcha da sala. E daí ela foi lá e deu uma moral. Ela diz assim que ela acha que até ela foi a única que deu essa moral e exatamente por esse motivo a coisa desgringolou assim pro que foi acontecendo. Uma semana depois, Lolo já tava namorando com a Abelardo. Parece algo genitor, escandalosa a semelhança nesse quesito aqui, nesse momento. Mas tudo bem, vamos lá. Que a gente pode chamar aqui também de... Como que é o nome daquilo? Love Bomb? Eita, pode, né? Pode muito. Pode ser que seja esse aí o grande spoiler desta história. Mas vamos lá. Em uma semana namorando... Já engataram o ano novo e o Natal o quê? Unindo famílias. Festa de famílias juntas, o combão todinho do relacionamento sério já ali naquela festa de climão. Todos juntos, já unindo as famílias nesse grande enredo. Uma coisa louca, intensa, né? Que a gente vai colocando ali tudo no caldo desse grande suco. Pegajoso dessa história que a gente já sabe que não tem um final feliz, né? Pois Abelardo e Heloísa é um quadro sobre isso, não é mesmo? Então tá, tudo muito lindo, tudo muito bem, tudo indo conforme as coisas. Mas Elo tinha ali o que nós chamamos de uma convidada, de uma intrusa não convidada, na verdade, que é a pulga atrás da orelha. E é aquele grande e bom gancho do será paranoia ou intuição, porque tinha alguma coisa cochichando ali, quase prestes a gritar no ouvidinho dela, porque ela sentia que alguma coisa estava errada. Com base em que Heloísa pensava, sentia e intuía tudo isso? Pois, na casa de Abelardo, existia, de certa maneira, uma ex-fantasma. Como assim, uma ex-fantasma? Lolo começou a frequentar, né, casa do boy. Enfim, relacionamento ali, ó, flau. Já chegou, já namorou, já família junto, indo sorgando que ela passava muito mais tempo na casa dele do que na casa dela. Só que, na casa dele, existiam muitas coisas da ex dele pela casa. Ele teve um relacionamento de 5 anos com uma mulher antes dela. E tinham muitas coisas dessa mulher ainda na casa dele. Então ela comenta assim, que eram coisas de autocuidado. Shampoos, cremes, os skincare, as coisas todas da bolsa.
E eram coisas caras, diz ela, né? Boas marcas, né, menina? Umas coisas assim, um investimento da mulher, né? E ela deixou todo ele ali. E aquilo incomodava muito ela. Por que essa mulher não levou essas coisas embora? Por que ele não se desfez dessas coisas? Tipo assim, o que tá acontecendo? Só que ela não queria ser o quê? Ela não queria ser a doida paranoica. Ela não queria ser a pessoa, né, que fica implicando com todas as coisas, com as histórias. Mas ela tava, tipo assim, vivendo à sombra daqueles rastros que estavam ali, né? De alguma maneira aquela mulher estava ali diante das coisas que ela tinha deixado dentro da casa. E ela ficava incomodada com aquilo, mas não sabia muito como fazer, o que dizer, como dizer para não soar desagradável e nem parecer uma coisa que ela não queria parecer, mas ela estava sentindo, e enfim, todo esse bololô, o combão da complexidade dos sentimentos, né, dentro de uma relação afetiva. E aí, ela usa um comentário no texto que para mim soa com muitas camadas e várias possíveis interpretações. Mas essas interpretações, muitas que eu penso, vou deixar para o episódio bônus, pois a partir deste episódio, o terceiro episódio desta série maravilhosa que temos aqui, vamos ter episódios bônus, um com reflexões mais profundas sobre todos os temas que a gente vai ticando aqui, passando marca-texto, pra gente aprofundar um pouquinho mais, debater, tirar da bolha, sair da história da Heloísa, jogar pro coletivo, e depois um texto literário que eu acho que pode ter a ver com essa história, tá? Então eu vou deixar isso pra lá, só abrindo essa grande parênteses. Mas, no texto, marquei aqui com marca-texto que ela disse o seguinte, que ela tinha até medo de um dia encontrar, na verdade, era a mulher lá dentro, o corpo da mulher lá dentro. Segundo ela usou essa expressão. Meu medo era um dia encontrar o corpo da mulher lá na casa também. Ok? Ok. Marca um asterisco nisso que a gente vai conversar isso no episódio bônus. Aí, ela tenta dar um jeito de falar isso pro Abelardo, assim, sem soar desconfortável pra ninguém. E ela brinca. Ela fala assim, escute, mas será que ela não tá, assim, precisando dessas coisas todas, que ela tá andando por aí fedida, descabelada, com a cara encebada, não sei, né, uns produtos caros pra ela deixar aqui, né? Vamos devolver? Que tal a gente juntar tudo e mandar pra ela? Vai que ela tá precisando, né, querida? Vamos desocupar esse espaço aqui e mandar pra moça, acho que vai ser bom. E aí ela diz que Abelardo, e descreve ele como um homem com menos de 1,65 m de altura, vira um gigante, todo construído na raiva, no ódio. Cadê? Colocando a mão na bandeirinha vermelha delas. Ele enfiou tudo dentro de uma sacola, puto, e foi colocando as coisas, e socando dentro da sacola. E daí olhou pra cara da Luiz e falou assim, tá feliz? E daí prometeu devolver pra ex dele. Um mês depois, Lolo foi lá fazer uma comidinha e achou a sacola dentro do armário da cozinha, completamente intacta, tal qual o dia que ele amarrou dizendo que ia enviar e resolver o problema com a ex. E lá estava repousando como se esperasse um retorno da dona original. Esse era o sentimento da Heloísa, né? Que aquelas coisas estavam esperando aquela mulher voltar. O meu sentimento já foi outro, mas enfim, deixemos para o bônus. Aí, meus amores, Lolo começa a entrar em um modo de sobrevivência e de hipervigilância, tá? Tem uma comadre minha que fala muito assim, não é que eu sou louca, eu fui enlouquecida. E eu acho que essa frase cabe para todas nós, todas as Heloísas que passam por aqui. Porque, a partir de agora, ela começa a ficar hipervigilante com tudo. E ela começa a se tornar uma coisa que ela não se agrada de ser. Que ela sabe que tá fora do tom, tá desproporcional. Mas ela começa a implicar com tudo. E ele passa na rua meio que flertando com todo mundo. Tipo, passou alguém, ele repara, ele olha, ele vira o pescoço. Tá ligado aquela cena? Ele virando o pescoço pra reparar na pessoa que passou? Ele fazia muito isso. E ela começou a se incomodar com isso brutalmente e comentar todas as vezes que ele fazia. Que assim, não é agradável, né? Não é legal. Se fosse do contrário, a gente também não ia gostar. Mas ela tava entrando nesse modo da hipervigilância e da loucura. E ela diz, assim, eu sei que isso não é certo. Eu sei que eu não tava me reconhecendo, mas eu tava sendo essa pessoa e eu não me orgulho de ser ela. E aí, menine, que daí ela começou... Quando ele olhava, ela perguntava, e aí, tá olhando o quê? Ah, virou aquelas, né? Quem nunca? Tá olhando o quê? Tá olhando... Tá interessado, né? Ficou interessado. Tá olhando pra que tá olhando tanto? Ô, Abelardo. Vamos aqui sublinhar.
Nem a Heloísa estava confortável com esta situação, nem nós aqui estamos passando pano para ela, dizendo que isso é saudável, que isso é legal. Porém, aqui, meus amores, acontece um grande pulo do gato. E a reação e postura do Abelardo diante disso é um script do gaslighting, meus amores, escrito por um bom profissional, né? Um bom homem. O que acontece? Ela começa a se sentir louca e tudo nela gera uma culpa, de ciumenta, de mandona, de sem noção. Ela se culpa por isso e ele deixa a entender assim também. Só que quando ele olha para essas mulheres e ela questiona, ele responde com: não, tava só olhando o cabelo dela, que doida, né? Cabelo azul, olha que menina maluca. Só achei engraçado. Não, tava olhando o sapato, você viu o sapato dela, que joia? Tinha a solinha transparente, menina, achei uma graça. Eu tinha visto um desse na Shopee, acabei prestando atenção na hora que ela passou, me chamou a atenção, fiquei olhando. Não, tava olhando o branco do siso do dente dela, que ela deu uma risada um pouco maior, fiquei impressionadíssima. Será que é lente? Será que dá pra pôr lá atrás lente daquele jeito? Será que vai até lá atrás? Você já reparou nisso? E aí, ela começa a se perder de si mesma. Porque assim, nossa, realmente, né? Ele deve estar olhando para essas coisas mesmo. Mesmo que fossem absurdas as explicações que ele desse do que chamou a atenção e do que fez ele permanecer no olhar, entende? E aqui também tem o bombonzinho, a coisinha deliciosa que ele pode daí fazer, né? Além de fazer que ela acreditar que é coisa da cabeça dela, também tem um gancho que é o seguinte, o gancho do seguinte, de que se ele em algum momento quiser, por acaso, assim, não deu conta dessas justificativas, olhei por causa do sapato, por causa do siso, por causa do cabelo, ele não tiver mais como contra-argumentar isso, ele vai usar aquele bom e velho assim, mas eu sou obrigado a mentir pra você, Luísa, porque se eu te conto a verdade, você surta. Se eu falar pra você que eu tenho interesse em outras pessoas, você vai pirar. E eu não quero ter esse tipo de desconforto aqui. Ou seja, mais uma vez, olha a curva, voltando a culpa pra ela. Sempre a culpa vai ser da Elo, né? A gente já bem sabe que é assim que funciona essa coisa toda. Então aqui já temos aqui um script muito bom do gaslightingzinho, né? Bandeirolas vermelhas lá em cima e vamos que vamos. Quem segue vivendo sua vida, uma quinta-feira comum no trabalho, recebe uma mensagem de AB. Tô muito mal, amor. Vem me ver, vem cuidar de mim, pobrezinho. Tava doente. E ela falou, claro que vou, meu anjo, meu tudo, meu amorzinho, eu vou cuidar de você como se fosse um neném. E Luísa vai lá, entende? Ela gasta seu Visa Vale, seu cartão alimentação, compra coisinhas para fazer uma canja para seu amado. Ela vai até a farmácia e pega de seu próprio dinheiro tudo o que este homem podia precisar para poder se recompor desta doença que o assolava, seja ela qual fosse, que poderia ser uma gripe, né? Um resfriado comum. Mas enfim, Lolo foi fazer seu papel de cuidadora e de afeto, né? De cuidar de quem se ama. Só que daí, chega meia hora antes do horário combinado dela ir, que dela sai do trabalho, consegue fazer as coisas e vai pra casa dele, ele liga e fala assim, não vem não. Pensei melhor, acho melhor você não vir, sabe por quê? Porque se for muito sério que eu tenho, Heloísa, se for muito sério que eu tenho, eu posso passar pra você, acho melhor você não vir. Só que ela fica incomodada, ela não aceita, como assim? Daí também já tá com uma voz boa, não senti que a voz tá tão ruim. E daí a pulguinha atrás da orelha dela dá uma gritadinha assim, vai sim. E daí ela teimosa que é, vai, pra cuidar dele do mesmo jeito. Não tem isso, eu não me preocupo. Eu não me preocupo em ficar doente, meu amor. Eu uso máscara, nem dá nada. Álcool 70 na minha mão, eu vou fazer comida, eu vou te melhorar, eu vou te pôr pra cima, pois você é meu homem. E lá vai Elo. E daí estão eles ali, né, no sofá assistindo uns videozinhos no celular dele e chega uma notificação. Silvaninha, né? Pi, Silvaninha apontou. Sempre tem, né? Alguém aí nas triangulações. E tá escrito assim, tá salvo assim o contato dela. Sil do clube. Abelardo, por acaso, trabalha no clube. E a moça pergunta assim, oi, tá aí? Ele fica um pouco desconcertado, sobe a mensagem e continua vendo os videozinhos. Pá, nada a ver. Só que Lô fica um pouco assim, né? Mas também não quer fazer de novo a implicante. E diz, ué amor, responde a moça. E ele fica meio assim e ela levanta, vai pra cozinha, vai fazer outras coisas.
Só que ela fica encucada com aquilo tá ali perturbando ela. Ela já tá na fase do automático, né, da perseguição da neurose. No outro dia ela puxa o assunto de novo. E pergunta, o que a Silvaninha queria com você? E ele fica em silêncio. E ela insiste. Era sobre trabalho? Aí ele fala, não. Então o que era? E ele fala, não faço ideia. E daí ela fica com aquele frio na espinha, assim, né? Tipo, cara, tem coisa aí. Não é, isso aí não tá legal. Tô sentindo que tem alguma coisa. Silvaninha é alguém. Nananana, ela já criou todo o enredo na cabeça dela, né? E ela fala uma coisa no texto, que é uma parada que eu já falei muito também. Se você mente pra mim, você abre a minha possibilidade de imaginar o que eu quiser. Então, assim, se você tá mentindo uma coisa besta dessa, se realmente não é nada, por que você não me fala o que é? Porque daí você começa a mentir, eu tô percebendo que você tá mentindo, eu vou imaginar o que eu quiser e aposte, meu amor, eu vou imaginar as piores coisas possíveis pra esse cenário. Né? Porque já não é bom, o terreno já não tá bom. Aí a minha imaginaçãozinha fértil, toda insegura, triste, né? Ah, uma outra coisa lá em cima, né? Que ela começa a falar de que ela tá com ciúmes pras pessoas que ele olha na rua. E o quanto isso tá ligado de novo, né? A insegurança. O ambiente todo é inseguro pra ela. E daí, conforme vai indo, minha filha, só vai te empurrando pro pior lugar que existe desse lugar, assim. Que é aquilo, né? Essas pessoas conseguem extrair o pior da gente. E no meio disso tudo, a gente ainda consegue ter um pouco de lucidez, né? Tipo assim, hoje ela escrevendo essa história, já passou um tempo, né? E daí, quando ela revisita essa história e conta ela mesma assinala assim, eu consigo enxergar o jeito que eu tava. E não tava legal, não tava pura, não tava bom. Beleza. Desconfiada estava, frio na espinha permaneceu. Elô tava assim, pela hora da morte. Eis que, ao meio-dia, no horário do seu almoço, uma hora sagrada, quem que liga? A B. E a B, assim, completamente elaborado dentro de sua razão, muito grosso, ao telefone diz: não dá mais. Eu tô desistindo de tudo e eu não tô falando, e assim, ó, não é só de você, tá? Eu tô desistindo de tudo. E não se preocupa, não tô falando da vida, não tô falando que eu vou desistir da vida, que vou. Não. Eu não vou fazer isso comigo, mas assim, eu desisto. Não dá mais. E você, com todas essas cobranças pra cima de mim, eu não dou conta disso. Essa tua desconfiança tá demais. Esse negócio da Silvana, pra mim, foi a gota d'água. Eu não sei viver num relacionamento sob essa pressão, tá ligado, Heloísa? E assim, ó, acabou. Eu desisto de tudo. Um pouco alucinado também, né? Porque ele vai falando, eu vou desistir. Mas que é aquela coisa que a gente sabe que é um pouco complicada, né? Que tem esse argumento de atentar a própria vida ou fazer alguma coisa de se automutilar quando não consegue mais correr pra nenhum lugar, né? Alerta, gatilho trevoso. Ela fica desesperada, não entende nada, bate o ponto dela e vai pra casa dele no mesmo momento. Ela não espera nem passar. Só que assim, como ele já disse que não queria mais, ela entende que, beleza, abriu a porta pra eu conseguir sair, eu vou sair. Tipo assim, ela vai tendo um momento de lucidez no meio disso, né? Tipo, catar umas rotas de fuga pra conseguir sair desse lugar que pra ela já não estava confortável e que ela sabia que não queria viver com esse frio na espinha, com esse lugar da neurose o tempo todo batendo na porta dela. E ela entra e começa a catar as coisas dela. Ela não tá sentindo nada, assim, nem raiva, nem amor, nem nada. Ela só tá em sei lá, reagindo à situação e catando as coisas e com o sentimento de que eu não serei como a ex, eu não vou deixar rastro meu aqui. Eu não vou deixar as minhas coisas aqui, eu vou levar tudo que é meu e acabou. Então, se acabou, acabou e eu não vou deixar nada pra trás. E ele, né, meus amores, que eles são o quê? Performance, né? Eles entregam a performancezinha deles. Aí ele estava o quê? Chorando, se jogando no chão, escorregando atrás da porta, falando coisas desconexas e só quem viveu sabe. E daí ele sobe e começa a fazer barulho de vômito, assim, como se estivesse vomitando pelo banheiro inteiro, assim. E ela fica ainda naquela, será que é real isso? Ou será que ele tá fazendo uma grande cena pra me apavorar, né? E aí ele desce depois dessa cena do banheiro, que vomitou por tudo, começa a puxar os cabelos, e a gritar, e a falar que não aguenta mais, que ele desiste, que ele não aguenta mais. E aí ela se compadece e resolve ajudá-lo.
porque afinal de contas, há alguns dias atrás ele estava doente. Vai que isso é uma sequela, né, disso que ele estava sentindo. Ela leva ele até o sofá e ali ela faz aquela última tentativa, aquela última conversa para ver se ele entrega alguma migalha que vai fazer ela permanecer. Sabe? Tipo assim, dependendo do que você me responder, pode ser um lixo, uma bosta de uma resposta. Mas dependendo do que for, eu fico mais um pouco. Eu vou me dobrar mais uma vez pra caber aqui nessa palhaçada. E ela volta no assunto da Silvana e quer saber o que é que esta Silvaninha representa pra ele. E aí ele surta de novo, começa a puxar os cabelos e dizer pra ela: me deixa em paz! E aí parece que ela volta, assim, pra realidade de novo, volta pra ela mesma e fala assim: meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Eu preciso sair daqui agora. E ela começa a tentar pedir Uber e os Uber vão negando e vão cancelando. E ela, meu Deus do céu, e aquele cara surtado. E ela pegando a bolsa, nananana, e ele chorando e enchendo a cabeça dela de um monte de vômito. Enquanto ela vai tentando pedir o Uber, e ele tá vendo isso acontecer, né? Até que, enfim, um carro aceita a corrida dela. E ela chama o Uber, entra no Uber, ela deixa ele lá chorando e ela segue firme, assim. Ela entra no carro e ela fala que ela chega e fala pro motorista assim: nossa, gratidão por não ter cancelado. E o motorista fica meio que sem entender, né? Mas ela está de fato grata, assim, tipo, nossa, graças a Deus eu consegui sair daqui. E daí, minha gente, foi a hora que ela conseguiu ir embora. E aí ela realmente consegue ir. Sair daquele lugar, sair daquela situação, sair daquele relacionamento. E ela disse que no Uber mesmo, ela já foi deletando tudo. Entrou nas pastas de conversa, apagou, deletou, bloqueou. Entrou nas redes sociais, tirou tudo que era deles. De todos os arquivos, nuvens e drives da vida, ela foi eliminando. Foi limpa. Apagou até uma playlist, tadinha, que ela tinha feito pra ele, que ele nunca ouviu. E foi embora sem olhar pra trás. E nunca mais procurou ele. Assim, ela levou, né? Mas no dia que ela resolveu ceifar, menina, foi... E assim, nossa Heloísa foi embora, com todos os seus itens. Não deixou nada pra trás, nem shampoo, nem lágrima, nem saudade. E às vezes parece que é um término, né? Um rompimento e só. Mas na verdade, é aquele grande lance do reencontro com nós mesmas. Sem deixar de fora o abismo que existe entre essas duas coisas, né? Entre o livramento e o renascer. Mas aqui, mais uma Heloísa conseguiu ir embora. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. E ó, a partir do terceiro episódio, cada história vai ganhar 2 desdobramentos. 2 episódios bônus. Um episódio de reflexão pra gente pensar juntas, trazer um pouco mais de teoria, dar nome para algumas coisas para poder elaborar um pouco melhor todas essas histórias. E o outro com uma leitura de um texto literário que conversa com o que foi vivido aqui com a gente. É mais tempo para sentir, mais tempo para pensar, mais tempo para abordar juntas. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.